Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando então a 26ª semana do Tempo Comum, mas hoje celebrando então a memória de um grande santo, São Vicente de Paulo. E na nossa diocese nós temos padres e irmãs chamados vicentinos, mas na verdade são os padres lazaristas da missão, que a gente sempre chama de vicentinos, que atuam então lá em Mafra, na paróquia São José. Assim como as irmãs que atuam em Joinville e atuam também em Garuva. Queremos rezar por essa importante então congregação que surgiu com a dedicação aos pobres, aos enfermos e também aos presidiários. Então que Deus continue despertando vocações também para essa importante congregação. A liturgia de hoje é um pouco mais resumida, para quem conseguiu acompanhar esse final de semana, da liturgia desse domingo, de ontem. Ontem o evangelista era São Marcos, hoje é São Lucas. E o evangelho, esse grande convite, como deve ser esse verdadeiro seguidor de Jesus? Então, há 2 domingos atrás... Então, 3 domingos atrás, na verdade, o convite era: quem quer ser discípulo de Jesus, deve então renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Assim, já no outro domingo, também o convite a amar também o próximo. E esse domingo, quais as atitudes que deve ter esse verdadeiro discípulo de Jesus? O verdadeiro discípulo de Jesus não deve ser exclusivista, achar que só ele vai ter a salvação. Por mais então que os apóstolos de Jesus, e aqui hoje no Evangelho cita João diz: nós vimos alguém curar em seu nome, porém expulsar demônios, porém nós proibimos. Então achavam que só quem tivesse no grupo dos 12 tinha o direito de realmente agir com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. Assim também nós, católicos, por muito tempo também achávamos que só nós merecíamos a salvação. Depois, outras igrejas foram dizendo: não, só a nossa igreja vai se salvar. Até chegou igrejas a dizer assim: também 144 mil serão aqueles que são salvos, porque está em Apocalipse, só que a continuação diz: também tem incontáveis números de pessoas vestidas de branco, porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. A salvação de Deus é para todos, mas Deus escolheu um povo, o povo eleito, o povo de Israel. E a primeira leitura vai falar que esse Deus protege, que Deus vai estar guiando e concedendo muitas graças. Cita 2 cidades, Jerusalém e Sião. E através então, como eu disse, desse povo eleito, Deus quer a salvação, e a gente consegue perceber isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento através da pessoa de Jesus, o quanto a salvação é destinada a todos. Porém, o perigo de nós, como cristãos, é achar, e nós católicos, é achar que a salvação é só para nós. Ou a gente pode correr esse perigo dentro da nossa igreja. Não, só quem faz a experiência da minha pastoral, do meu movimento, é que verdadeiramente faz a experiência com Deus. E a gente pode fazer a experiência com Deus na renovação carismática, no cursílio, na ação social da paróquia, podemos fazer na catequese, podemos fazer a experiência com Deus nas celebrações, nas Santa Missas. Então, o quanto é importante a gente reconhecer que nós não podemos aprisionar a ação de Deus. A ação de Deus é muito maior do que a minha pastoral, do que o meu movimento, ou que a minha paróquia, achar que a minha paróquia é a mais importante de todas, ou que a minha diocese é a mais importante, a melhor de todas. Sim, a gente tem sempre aquele ego positivo, que é dizer o quanto é importante a minha pastoral, o meu movimento.
mas também dizer a salvação, a experiência com Deus a gente pode fazer em diversos lugares, em diversas situações também. Senão a gente fica que nem João, que disse, tem alguém realmente expulsando demônio, mas não fazem parte do nosso grupo. Outro ensinamento que Jesus faz, então, aos seus discípulos, é que, embora Jesus tenha anunciado que ele ia sofrer, morrer, ressuscitar, eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior entre os apóstolos, quem seria o mais importante. Ainda não tinham percebido que o cristianismo, que ser discípulo de Jesus não seria algo triunfante, mas acima de tudo, algo de doar a vida, assim como Jesus também doou, algo de colocar a serviço sempre dos outros, a ser simples, a ser pequeno. E por isso, Jesus então coloca aqui no meio uma criança. A criança, na época dos judeus, era desprovida então de direitos, não era nem contada entre o povo, não tinha nem vez nem voz. E colocar uma criança aqui também simboliza a simplicidade que tem uma criança. De modo geral, a criança não fica almejando grandes coisas, ela quer viver aquele momento. A criança expressa a simplicidade, a alegria. E o discípulo de Jesus não deve ser aquele que se preocupa com grandezas, mas de ser pequeno. O próprio Jesus, em outro evangelho, diz: aquele que realmente deseja entrar no reino dos céus deve ser como uma criança. Peçamos nós também a graça de sermos verdadeiros discípulos. O verdadeiro discípulo procura realmente se colocar a serviço. O verdadeiro discípulo procura então servir aos outros, ter a simplicidade das crianças. O verdadeiro discípulo não é exclusivista, mas acolhe a todos, independente da pastoral, do movimento, da igreja, independente também se é católico ou não. Por isso a igreja nos convida a viver o ecumenismo. Principalmente o Concílio Vaticano II nos ensinou isso. Somos irmãos. E depois também a viver um diálogo com outras religiões. Também o Concílio Vaticano II nos diz que as sementes do Verbo, a ação do Espírito Santo também em outras religiões, em tantas outras pessoas que fazem o bem. É Deus agindo nessas pessoas que praticam o bem. Então, o verdadeiro discípulo quer também a salvação de todas as pessoas. Peçamos a graça de crescer nesse discipulado de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.